fala é o professor do Robson e hoje nós vamos começar nossas aulas sobre as bases de Arrhenius e como seria o conceito de Arrhenius. Segundo Arrhenius, base é toda espécie que na presença da água se dissocia em um cátion metálico qualquer ou então o íon amônio e o ânion única e exclusivamente hidroxila ou oxidrila, ou seja, o cátion pode ser qualquer metal, ou então o íon amônio, e o ânion sempre vai ser o OH-1, chamado por nós de hidroxila ou oxidrila. Então é bem fácil você identificar uma base de Arrhenius. As bases de Arrhenius, elas podem ser classificadas de acordo com o número de hidroxilas na molécula, segundo, de acordo com a sua solubilidade, por consequência, de acordo também com o grau de ionização. De acordo com o número de hidroxila. Quando você vê na fórmula aparecer apenas uma hidroxila, metal ligado a OH puro, você tem uma monobase. Tranquilo? Se você tem uma outra base, onde você tem duas hidroxilas, ou seja, vem um metal, parêntese, OH e o número 2 lá fora, você tem uma dibase. Se você tiver um metal ligado à hidroxila, vai aparecer o parêntese. E o número 3 do lado de fora, você tem uma tribase. E você pode ter uma tetrabase se você tiver um metal ligado ao radical no parêntese com o número 4 do lado de fora. Bem fácil, bem tranquilo. De acordo com o número de ionização, nós podemos ter bases fortes ou bases fracas. Bases fortes são as bases da família 1A. Não tem sódio, potássio, lítio, rubídio, césio. Essas bases são extremamente fortes. E existem as bases fracas. Bases fracas são aquelas formadas pelos elementos de transição e pelos elementos da família 3A, 4A e 5A. Quanto à solubilidade, existem as bases. Aí sim a gente vai abrir um pouquinho mais. Solúveis, as bases pouco solúveis e as bases insolúveis. Bom, o que é solúvel? Tudo que é forte. Então, tudo de 1A, toda a base com um metal da família 1A é uma base extremamente forte. As bases que são consideradas semifortes ou pouco solúveis, vamos dizer assim, né? As bases pouco solúveis, aí você vai encontrar a família 2A, o cálcio, o bário, o estrôncio. Você vai encontrar aí também o hidróxido de manganês 2. Tem uma base aí que é bem importante, que é o hidróxido de amônio, que apesar de ser solúvel, ela é bastante fraca. Você por quê? Novamente eu repito, porque ela se decompõe em meio aquoso. Ela se decompõe e o gás amônio vai embora. Tudo bem? Por isso que ela é considerada uma base fraca, mesmo sendo uma base bastante solúvel. É este o motivo. E aí vem, pessoal, a nomenclatura. A nomenclatura é a coisa mais simples do mundo. Tem dois tipos de nomenclatura. Tem a nomenclatura com os elementos que só possuem um tipo de valência, ou seja, elementos que só têm um número de oxidação. Com esses elementos, as bases formadas recebem o nome com o prefixo hidróxido, depois a preposição de e o nome do metal. Aí você pega qualquer um de um A, vai ficar hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de lítio, tudo bem? Se você pegar, por exemplo, o alumínio, que só tem uma valência, que é a valência 3, hidróxido de alumínio. Se você pegar, por exemplo, a prata, que apesar de ser um elemento de transição, só tem valência, ou seja, NOx 1, fica hidróxido de prata. O cálcio não tem NOx mais 2, mas ele, quando forma uma base, o nome vai ser hidróxido de cálcio. Por quê? Porque só tem esse NOx, que é o 2. Acabou-se. Não existe cálcio 3, cálcio 4, cálcio 1. A mesma coisa o bário. Só existe bário 2. Não existe outro bário. Então é errado você botar hidróxido de bário 2. Não existe. É hidróxido de bário. Bem simples, né, pessoal? Então, recapitulando, como que se dá o nome das bases quando só se tem uma valência? Hidróxido de e o nome do elemento. Bem simples. E se tiver mais de uma valência? Tão simples quanto. Quando você tem mais de uma valência, você pode dar o nome ou em romanos, ou você pode dar o nome com a terminação ico para quem tem o número de oxidação maior e oso para quem tem o número de oxidação menor.
Vamos dar exemplo. Vamos pegar o ferro. Existe o ferro 2 e o ferro 3. Então, se eu formar bases com ferro, se eu pegar o ferro 2, vai ser hidróxido de ferro 2 ou ferroso. Se eu pegar o ferro 3, vai ser hidróxido de ferro 3 ou férrico. Se eu pegar, por exemplo, o manganês, tem o manganês 4 e o manganês 2. Se eu fizer uma base com o manganês 2, vai ser hidróxido manganoso ou hidróxido de manganês 2. E se eu pegar e fizer com o manganês 4, vai ficar hidróxido de manganês 4 ou hidróxido mangânico. Se eu pegar o cobre, tem cobre 1, cobre 2, vai ser hidróxido de cobre 1 ou cuproso, ou hidróxido de cobre 2 ou cúprico. Seguindo o nosso estudo das bases, uma coisa muito importante, pessoal, é você saber fazer a fórmula. Lembra de ligação química lá no passado? Como é que você faz? A carga do cátion desce para o ânion e vice-versa. A carga do ânion desce para o cátion. É ou não é? Não é assim que faz? Então vamos lá. Toda base, segundo o conceito que a gente acabou de ver, a hidroxila tem carga -1, não é isso? Então esse -1 vai sempre para onde? Para o cátion. Então, o número que vai aparecer ali embaixo do cátion será sempre 1. Tudo bem? Se você não vê 1, é porque aquele número pertence àquela estrutura, àquele radical. Tudo bem? Agora, o que você vai ver embaixo da hidroxila, aí sim, o que estiver embaixo da hidroxila pertence ao cátion. Se tiver 1, o cátion é mais 1. Se tiver 2, o cátion é mais 2. Se tiver 3, o cátion é mais 3. Se tiver 4, o cátion é mais 4. Se tiver 5, o cátion é mais 5. Tudo bem? Lembre disso, porque na hora de desfazer, você tem que lembrar que a hidroxila é sempre -1. Então é por isso que é bom você saber um pouco da formulação de uma base. Dando continuidade, nós podemos falar também das propriedades das bases. As bases têm sabor adstringente ou cáustico, como a gente chama. Toda base, pessoal, conduz corrente elétrica quando em solução aquosa, principalmente as bases solúveis e pouco solúveis. Óbvio que as bases insolúveis não conduzem corrente elétrica. Indicadores, pessoal. Olha, se eu usar a fenolftaleína originalmente é um líquido transparente. Se você gotejar base nela, ela passa para vermelho. Sem problema, sem mistério. Se você pegar o metilorange, que ele é alaranjado, se você gotejar uma base dentro, o que vai acontecer? Vai continuar amarelo. Então, você pode usar também o azul de bromotimol. O azul de bromotimol, ele também tem a mesma característica, ele não muda de cor quando você goteja base nele, tá? Outro que você pode usar, um outro indicador muito bom, seria o papel de tornassol. Vamos pegar o papel de tornassol azul. Se você pegar o azul e mergulhar, por exemplo, em uma base, ele vai sair da mesma cor, vai sair com a cor azul. Então, pessoal, para fecharmos o estudo das bases, vamos conhecer sobre algumas bases, as bases do cotidiano, aquelas que mais a gente usa. Vamos começar pelo famoso hidróxido de sódio. Tá? O hidróxido de sódio, que é conhecido como soda cáustica. Aonde você vai ver hidróxido de sódio? Pessoal, hidróxido de sódio é usado na fabricação de sabão, é usado para desentupir pia, para desentupir ralo, para desentupir privada, para desentupir encanamento. Então você vê que está no seu dia a dia e você às vezes nem percebe, tá ok? Infelizmente, ele é usado para alisamento de cabelos. Então vocês tomem bastante cuidado, principalmente a mulher que gosta de fazer alisamento capilar. Vê se na fórmula do composto tem hidróxido de sódio, NaOH. Se tiver, não use. Isso é um conselho particular. Se você quer usar, o problema é seu. O hidróxido de sódio também, pessoal, é usado para falsificar leite. Pessoal, as substâncias que nós usamos, elas podem ter uso maligno e uso benigno. Então, o problema não é a química, o problema é quem usa a química. Concorda comigo ou não? Seguindo, nós vamos falar agora também da água de cal, ou cal apagada, ou cal extinta, conhecido como hidróxido de cálcio. Você já deve ter passado nas ruas da cidade e ter visto o pessoal pintando árvores, né? Pinta até a metade de branco, ou então faz aquela caiação em meio fio.
na parede. Não já viu isso, pessoal? Você deve se perguntar, por que ele está fazendo na árvore? Na árvore é para evitar um besourozinho que faz uma broca que atravessa completamente o tronco da árvore. Então, é para isso que eles pintam, pessoal. Outro detalhe, o hidróxido de cálcio também é usado para relaxamento capilar. A pessoa que está trabalhando com esse produto tem que ter conhecimento e responsabilidade. E por último, saber usar o produto. Dando continuação, vamos falar do hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio, que é o MgOH2, ele é um laxante, ele serve como antiácido, muito usado como antiácido. Ele também é usado no refino do açúcar e é usado também no meio do processo do tratamento do urânio. Tudo bem? E tem uma curiosidade sobre ele. Se você tiver com problema na axila, de mau cheiro, nos pés, o famoso chulé, ele serve para eliminar o mau cheiro tanto da suvaqueira quanto do chulé. Quer saber como usar? É bem simples. Se a pessoa está apresentando mau cheiro na axila ou nos pés, pega o leite de magnésio, e vou adiantar, o hidróxido de alumínio também serve para isso. Eu até indico mais um hidróxido de alumínio. Você põe hidróxido de alumínio, que é 0,8%, que está na concentração ali da suspensão, e aí você passa na axila após o banho, né, nas duas axilas, e passa entre os dedos dos pés, no pé todo, né? E vai dormir. No outro dia você tira. Agora uma coisa importante, no outro dia você tira, toma um banho e põe uma camisa limpa, tá certo, pessoal? Trocar meia é fundamental. Outra base que nós podemos conversar é essa que eu acabei de citar, o hidróxido de alumínio, que a gente já falou que aqui serve para o mau cheiro dos pés, né? E também o mau cheiro das axilas. O hidróxido de alumínio, pessoal, ele é também um antiácido muito bom, muito potente, e ele é muito usado para problemas de refluxo, tá? Pessoal que tem refluxo, normalmente o médico receita o hidróxido de alumínio. Temos também o hidróxido de potássio. O hidróxido de potássio, pessoal, também é usado na fabricação de sabão. Agora é mais especificamente para sabonetes, mais especificamente para shampoos, porque ele é uma base mais suave do que o hidróxido de sódio, certo? E para finalizar, eu deixei para falar com vocês sobre o hidróxido de amônio, super irritante. Esse hidróxido de amônio é muito usado, pessoal, para converter carnes gordurosas para virar recheio, isso mesmo, recheio de sanduíche, o famoso hambúrguer. Essas carnezinhas que vocês compram de Mac aquilo outro, aquilo não é carne, pessoal. Quer fazer um experimento? Eu desafio você. Pegue, compre um desses Mac da vida aí, um desses Big não sei o que eu não vou dizer aqui o nome, você sabe o que eu estou falando, e coloque em cima da sua mesa. Observe se vai dar barata, observe se vai dar formiga, e você vai se chocar 2 meses depois. Você vai pegar o pão e vai puxar, não é pão, não se iluda. E quando você puxar um hambúrguer, vai ter também o mesmo efeito. Bom, problema de vocês, a gente só faz avisar. Olha, pessoal, o hidróxido de amônio é conhecido como amoníaco. Ele é um produto de limpeza. Ele tem um odor sufocante, ele é bastante irritante e ele, para a pele, não é nada bom, tá certo? Então, queridos, para finalizar o uso do hidróxido de amônio, ele também serve para alisamento de cabelo. Você detecta logo se está tendo ou não hidróxido de amônio no produto que estão usando com você, porque na hora que aplicar o produto, aplicou, você vai sentir o cheiro. Se o cheiro estiver irritante, mande parar porque tem hidróxido de amônio. O aviso está dado. Não se esqueça de, se você gostou da aula, dê seu like e se inscreva no canal.